sistema tributário, ele é excludente, complexo e ele não interessa hoje a nenhum dos públicos. O sistema tributário brasileiro não interessa hoje a ninguém, ele atrapalha a vida, tanto de ricos quanto de pobres. Não é o sistema tributário que vai deixar o rico mais rico ou o pobre mais pobre. E também nem acho que é a reforma tributária que vai fazer com que o rico seja menos rico ou mais rico e que o pobre seja mais pobre ou menos pobre. Na verdade, o sistema tributário ele tem aprofundado a desigualdade. Talvez ele não seja a solução completa para tirar a população da pobreza, mas ela tem sacrificado muito, sacrificado inclusive os mais pobres pela forma que o Brasil optou tributar. Não é isso, Luana? O que você acha aí dessa forma de tributação no Brasil? Sim. Eu acho que você pegou um ponto importante que eu concordo, Lucas, que 45% do PIB brasileiro está na mão de menos de 1% da população. E isso, claro, que tem uma série de fatores, que acabam impactando nisso. Para você ter uma ideia, eu estava lendo um estudo outro dia, eu falei, gente, como investir na educação é importante, Cada R$1 que a gente investe na educação, a gente tem um retorno de 1,50 mais ou menos em desenvolvimento econômico, Porque cada pessoa que estuda, ela tem mais condições de consumir, porque ela tem uma renda maior, Porque ela está se preparando mais para o mercado de trabalho. Então, são tantos acentuadores da desigualdade que eu acho que é difícil realmente a gente colocar todo o peso no sistema tributário, mas a gente tem que olhar para ele com um olhar de atenção, já que é ele que faz todos esses ajustes, A gente trabalha, eu, você, todo mundo está aqui assistindo, a gente trabalha 149 dias só para pagar imposto. E o empreendedor também, Ele trabalha muito para pagar o imposto, tem uma carga tributária que em alguns setores ela é muito desigual, E muito complexa também para se pagar. O empreendedor gasta muito mais aqui no Brasil do que em outros países do mundo com equipe, O trabalho que os empreendedores têm hoje para resolver o seu setor contábil, tributário, fiscal, é absurdamente maior do que dos países desenvolvidos. O Brasil, ele gasta hoje, o setor de contabilidade de uma empresa gasta 2.000 horas por ano só para pagar os tributos. A média da OCDE dos países desenvolvidos é 10% disso, seria 200 horas. Geralmente, os países eles decidem tributa-se a renda e tributa-se o patrimônio, E a gente escolheu no Brasil, até então, tributar renda, patrimônio, circulação, distribuição, doação, consumo. A gente, então, tributa tudo, uma tributação muito, muito confusa, muito complexa, com pouca transparência. A população não sabe para quem está pagando aquele imposto e muito menos o que vai ser feito. Quem está assistindo tem o sentimento de que paga muito imposto, mas eu acho que o que acentua isso é o fato da gente não ter o serviço de volta, E até, Lucas, para complementar aqui nessa explicação para as pessoas, porque tem muitas pessoas que falam, mas o que é feito com os impostos, Eu pago imposto, trabalho pra caramba, o empreendedor paga imposto, Eu pago imposto no meu consumo, cada produto que eu consumo tem, e essa é um grande problema no nosso sistema tributário, Porque normalmente, e isso tem até na nossa Constituição, gente, o imposto ele tem que ter uma carga progressiva para aqueles que ganham mais pagarem um pouco mais e os que ganham menos pagarem um pouco menos. Só que, como a maior parte do nosso imposto, para o cidadão comum, ele é cobrado no consumo, ali no final todos somos iguais. Então, o mesmo saco de feijão que um brasileiro paga 7, 8, 10 reais, que agora os valores estão tão exorbitantes, no quilo de feijão, um empresário, uma pessoa milionária, bilionária, paga a mesma coisa. Então, é por isso que quando a gente fala de desigualdade no imposto, vem essa carga, de para onde está indo esse pagamento e o porquê que isso é tão desigual em todas as faixas, Porque, como você falou, tem muitas formas de se cobrar e isso se torna muito complexo. Então, a gente tem no Brasil um orçamento geral, os dados de 2020, na ordem de 4 trilhões, gente. Nem sei, nem penso
nem consigo imaginar quantos zeros são. Eu tive que ficar ali contando as caixinhas para entender, as casinhas para entender esse número. E a gente teve de receitas, né, que é tudo que o Estado arrecada, 3,5 trilhões. Então a gente teve um déficit, que isso gera, né, uma dívida, a gente acaba aumentando, né, o pagamento de juros da dívida que o governo vai contraindo para fechar as suas contas, e desse valor a gente vai distribuindo, né, desse valor de despesas, né, a gente arrecada os 3,5 e desses 4,1 que são as despesas, a gente vai distribuindo. Uma boa parte desse recurso vai para pagar servidores públicos, previdência privada, previdência pública, todos os regimes previdenciários. E aí, gente, esse gasto é muito alto. Isso torna menor o valor que vai para a saúde, para a educação, que é um ponto do Lucas. O investimento público, ele está cada vez mais reduzido. Nós temos um desafio enorme na prioridade que a gente dá para o gasto em saúde, em educação, em segurança, assistência social, todos os outros gastos que fariam com que o cidadão sentisse um pouco menos lesado na hora de pagar o imposto, né? Fantástico. Até assim, quem está assistindo esse vídeo talvez tenha vindo pelo interesse do tema, né, da reforma tributária. Mas agora, nesse momento, percebe que é um tema transversal, né? Porque aí não tem como você falar de uma reforma tributária sem falar da qualificação do gasto público, sem falar das prioridades de onde a gente quer que o dinheiro seja investido, sem falar também, convenhamos, não é nem o assunto aqui do momento, mas a gente falar também sobre uma possível reforma política, a forma como, né, o nosso sistema político está funcionando, a forma como o Congresso Nacional e todo o aparelho estatal, né, o quanto que isso custa, né? Grande parte disso também pelos ditos privilégios, né? Então, por que a gente aqui acredita que o imposto de consumo, o imposto sobre o consumo é o que tem de mais desigual hoje, né, no Brasil? Porque aí o cidadão paga a sopa de letrinhas, vai lá, compra o feijão, compra o arroz, compra os seus itens de necessidade básica, e essa sopa de letrinhas pode estar lá o ICMS, o IPI, se for industrializado, está lá PIS, COFINS, né? Essa sopa de letrinhas pode, se for um serviço, tem lá o ISS, que é municipal. E o cidadão não consegue muito saber o quanto disso vai para a prefeitura, o quanto vai para o governo e o quanto vai para a União. Eu acho que o grande desafio é transformar essa sopa de letrinhas em um imposto único. Né? O que você acha disso? Eu concordo 100%. Então, a gente tem duas propostas no Congresso, né? Uma PEC, que é a proposta de projeto de emenda, né, à Constituição, que veio originada da Câmara. A gente tem uma outra do Senado, a PEC 45, a PEC 110, que as duas têm uma proposta parecida de unificação do imposto. Aí depois surgiu aquela proposta também do imposto de renda, né, de fazer uma reforma no imposto de renda. Tem várias propostas sendo discutidas de uma forma mais acentuada. Talvez seja por isso que as coisas não andam, porque a gente começa a misturar muitos assuntos. Também queria falar um pouco sobre isso, porque no ponto de por que não consegue avançar e o que a gente pode fazer. Porque realmente tem propostas, né? O IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, né? Então, assim, seria a unificação desses impostos. Esse não é um imposto novo, tá, gente? Não é uma ideia nova, mirabolante brasileira. Vários países utilizam o IVA como um modelo. É perfeito? Não é perfeito. Mas qual que é a beleza, né, e o ponto positivo do IVA? É que ele simplifica, ele unifica, como o Lucas falou, toda essa sopa de letrinha em um único imposto, né, de valor agregado, que é originado, né, ele é cobrado na fonte dessa execução, seja de serviço, seja de produtos, né, de produção. E isso faz com que a distribuição ela seja mais digitalizada, ela não seja dependente de várias etapas. Em todas as operações, reduz a possibilidade de sonegação. De fraude. Sonegação. Por quê? Hoje, uma das maiores complexidades, além da quantidade de impostos, é que cada nível da federação é responsável por uma parte desses impostos por motivos diferentes e por etapas diferentes, seja da produção daquele produto, seja da prestação daquele serviço. Isso torna mais complexo na hora de você olhar o todo. Então, hoje, isso causa muita desigualdade, né? A gente tem, por exemplo, serviços mais novos que são
tipo Netflix, né, gente, serviços de telecomunicação, eles pagam muito menos imposto do que, sei lá, produção de sapatos, porque são serviços que eles não têm a mesma origem, né, da produção como tem um sapato, que é produzido numa cidade específica, num estado específico, né, os produtos digitais dessa nova economia também acentuaram a necessidade de criar um imposto que tem um controle um pouco mais digital, né, e um pouco mais padronizado para não gerar todas essas exceções e mudanças, né, na cobrança de impostos, que torna também o sistema injusto para o empreendedor e faz essa complexidade de acabar impactando o cidadão. Só abrir um parênteses, assim, você estava falando de serviços digitais, e isso é um desafio que o parlamentar, o executivo do futuro vai ter, pelo seguinte: os serviços digitais, eles têm, obviamente, uma sede. Essas empresas que você citou, as startups, as fintechs, né, as empresas de streaming, elas têm uma sede. Geralmente a sede é no centro-sul do país, no sul-sudeste do país. Mas tem consumidores em todo o país. Exatamente. Né? Então a gente conseguiu, eu falo assim, os municipalistas, né, os municípios conseguiram uma grande vitória com as maquininhas de cartão, porque o imposto era pago ali na sede da empresa, que era onde o banco estava registrado, e hoje isso já é distribuído para todo o Brasil, aonde o consumidor pagou, né? Então, quem sabe no futuro a gente possa, através desse imposto único, conseguir rastrear onde está o consumidor, né, e dividir melhor, né, essa fatia do bolo aí. Me perguntaram uma vez por que a reforma tributária demora tanto para sair, por que assim, é uma grande discussão. E eu arrisco dizer algo que parece ser paradoxal, mas talvez você me entenda, quem está assistindo aí, a reforma tributária ela demora porque tem muita gente interessada. Tem muitos entes interessados, né? É um tema que você tem aí, União, 27 estados, mais de 5 mil municípios, você tem empresários interessados, né? Então, assim, é muito difícil pôr todos esses atores para conversar, né? Que talvez seja um dos temas que mais tenha entes que precisem conversar. E os impostos, como você disse, os impostos municipalizados, regionalizados, eles foram utilizados por muito tempo, estão sendo utilizados para a guerra fiscal, né? Que eu nem acho que seja um ponto ruim. Por exemplo, eu sou da região norte e eu sofro lá com a nossa dificuldade para atrair investimentos. Então, assim, talvez o ISS, o ICMS seja uma ferramenta que a gente possa chamar investidores para lá. Por isso que a reforma tributária esbarra. Como é que fica uma cidade do Nordeste, um estado do Nordeste, um estado da região norte, nesse imposto único, se ele perder essa capacidade de barganha, se ele perder essa possibilidade? Não é um tema fácil, né, Luana? Não. E aí entra num ponto que eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim, o Brasil, além de ter toda essa complexidade que a gente explicou aqui, nós temos também, e por conta até dessa complexidade, a gente foi concedendo muitas exceções, muitas renúncias fiscais. O que é isso? Redução dos impostos para justamente resolver um problema que o Lucas acabou de falar aqui, né, gente? Que ele vive no município... Um problema regional. É um problema regional, assim. O governo, né, o município ali, a prefeitura, quer trazer aquela empresa para o município, só que ao mesmo tempo, se tem uma cobrança de imposto tão alta, aquela empresa não vai querer ir porque ela não tem, talvez, todas as outras, outros motivos, outros fatores que agreguem, né, atraiam porque é uma região mais afastada ou de difícil acesso, ou porque ela vai ter que fazer algumas mudanças, alguns investimentos muito pesados na região para tornar a terra ou o espaço, qualquer que seja, né, o investimento, por conta da escolha daquela região. Aí você vê, a gente tem o sistema tributário, tem todos os tributos, só que a gente tem que dar concessão, reduzir os impostos para atrair os investimentos, porque a gente não consegue por conta da carga tributária, ao invés de resolver o problema dos impostos, da carga, né? Apimentando mais um pouquinho aqui, que na verdade, assim, vamos lá, estamos falando de reforma tributária, é importante, as isenções, os incentivos, de fato, é inegável que eles têm causado um problema para o Brasil, mas eu me arriscaria a dizer, até pelo lugar de onde eu enxergo, que na verdade é porque nós estamos dando incentivos para categorias, ao invés de pensar de forma estratégica o desenvolvimento regional. Isso aí não é novidade, né? Isso aí desde a nossa indústria cafeeira, desde os nossos... A nossa industrialização, o início da nossa industrialização na Primeira República já mostrava que a proximidade, né, da elite industrial com o poder lhe traria benefícios e concessões, né? Talvez, se a gente conseguisse pensar
essa reforma mantendo uma visão de isenção dentro de alguns limites, mas para desenvolver, como foi a Zona Franca de Manaus. Eu ia usar até esse exemplo, porque a Zona Franca de Manaus, a gente concedeu, esse é um caso bem, né, emblemático assim, do Brasil, a concessão vem desde 1967. Uhum. E isso deveria ser, assim, não tem demérito nenhum conceder uma isenção ou uma redução, quando há, como você falou, uma visão do porquê que eu estou reduzindo e principalmente qual que é o retorno que essa isenção vai trazer no médio e longo prazo para o país. Só quando a gente dá isenções de uma forma deliberada e concentrada naqueles que têm mais poder ou que fazem mais pressão dentro do Congresso, a gente está criando distorções que depois quem paga a conta é o cidadão. Então, eu gosto da sua linha, eu acho que é importante ter essa visão estratégica na hora de conceder isenção, mas nesse momento a gente tem que, de fato, assim, rever toda a estrutura do que foi concedido e da forma como foi concedida, para que a gente consiga dar um passo atrás e entender como o sistema pode ser mais justo, menos complexo e indutor de desenvolvimento, né? E não o contrário, seja desenvolvimento econômico, seja redução dessa desigualdade. Eu estou convencido, Luana, entrando no próximo assunto, que uma reforma tributária vai desagradar alguém. Eu estou convencido disso, né? Eu acho que os próximos parlamentares, ainda na discussão, né? Os próximos parlamentares eles vão ter que encarar isso de frente, vai desagradar, mas eu também tenho uma outra convicção, desagrada a curto prazo. Porque se a gente fizer algo bem feito, ela vai trazer resultados a longo prazo. Essa discussão da reforma tributária, para mim, ela tem que ser conjunta. Muitas pessoas, amigos e pessoas próximas, me perguntam, Luana, como que eu posso participar mais? O poder da informação vai ser fundamental para que a população minimamente participe, né? Para que não fique Brasília, né, discutindo um tema distante aí dos interesses que é de cada um de nós, né? Eu acho que quem está assistindo e tiver capacidade de comunicação, capacidade de compreender o tema e reproduzir, né, como a gente está aqui nesse bate-papo informal, quanto mais simples, né, quanto mais simples a linguagem, melhor, para que o cidadão comum entenda que tem dinheiro saindo do bolso dele, que na verdade está tirando a qualidade de vida dele, que está tirando aquilo que na verdade poderia proporcionar para sua família, né, e não está sendo retornado através de um investimento público, né? Do que você falou, como a gente fala lá no norte, do que tu falastes, né? Do que tu falastes, eu acredito o seguinte, discordaria só de um ponto, talvez do método. Eu acho que se a gente discutir tudo, a gente não vai conseguir avançar lá no Congresso. Talvez a gente seria um pouco mais estratégico a gente tentar resolver a situação do imposto sobre consumo. Dentro daquela lógica de política é a arte do possível, né? Assunto do imposto de renda não está maduro, tributação sobre fortunas muito menos. Isso é aliviar a população mais baixa, que está sofrendo muito pela inflação, né? Diga-se de passagem, aliviar um pouco mais e dar uma respirada. E, por outro lado, incentivar a economia, né? Porque ia aumentar o poder de consumo da população, ia poder consumir mais, isso ia aquecer a indústria, a economia, né, o setor do comércio, das cidades pequenas, isso aí é muito, muito importante, né? Uma coisa que eu aprendi, né, eu comecei a ir para o Congresso tem uns 3, 4 anos, quando eu comecei esse trabalho do CLP, das reformas, e a primeira vez que eu fui, eu fiquei assim, indignada, falei, meu Deus, tudo acontece aqui dentro, mas só tá faltando uma pessoa, né, aqui, o cidadão. É um ambiente muito distante, e eu acho que quando você, né, tá acompanhando um tema, gostou, poxa, eu sou interessado nessa pauta econômica, quero saber o que está acontecendo. Entra nas redes sociais dos deputados do seu estado, né, dos senadores do seu estado, acompanha, comenta de forma respeitosa, né, porque a gente está num momento que precisamos ser indutores da tolerância nas redes sociais, mas não deixe de participar da forma que você puder, porque a sua opinião no final é a mais importante, porque você é o mais afetado, né? Nós somos os mais afetados. Então, você já fez aí esse convite, na verdade, essa convocação para uma mobilização popular. Eu queria, então, fazer para outros setores, né? Você fez a população em geral, eu queria dedicar também, né, um tempo para sensibilizar as elites brasileiras, né? Eu acredito que não tem como falar de uma reforma tributária sem perceber que a elite brasileira ela cresceu, mas sem algumas virtudes, alguns valores que a gente até consegue ver em outros lugares do mundo,
né? A cultura de doação, por exemplo, não é uma característica da elite brasileira. O desejo de lutar, né, pela diminuição das desigualdades, né? Então, acho que precisa se fazer esse apelo também, já que a gente está numa mesa de convergência, de diálogo, tem que se fazer esse apelo também para que os mais ricos se envolvam, mas não na perspectiva de defender apenas o que é seu. Setorial, né? exato. Que os debates sejam mais racionais, baseados em dados, em evidências, né, visando diminuir a desigualdade tanto social, de renda, mas também regional, sabe, a gente consiga... É o sonho, né? Dá para renovar até 2030, acho que até 2030 a gente consegue. É isso mesmo, Lucas. Imagina se todas as conversas conseguissem ser assim, né? Fossem como a nossa, e que a gente conseguisse olhar para isso como não uma divisão entre os ricos e os pobres, né? Ou os empresários e os assalariados, mas sim brasileiros que estão preocupados com o futuro do país. Então, aceito o convite já aqui de primeira, mas também estendo, como você, o convite para todo mundo fazer parte desse diálogo.